As normas que orientam projetos de pesquisa com seres humanos vão ser tema de discussão durante o dia 27 de setembro no simpósio Revisão Ética em Pesquisas Qualitativas pela Internet e com Prontuários. O principal objetivo é mobilizar pesquisadores, docentes e acadêmicos em torno dos aspectos éticos estabelecidos pelas normas nacionais e internacionais que orientam os projetos de pesquisa submetidos aos comitês de ética. O evento é uma iniciativa do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Univale, em conjunto com membros da Comissão Nacional de Pesquisa com Seres Humanos, a CONEP. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Luana Amorim. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @VivaVozUnivale e a nossa página no Facebook é o facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, hoje nós estamos recebendo o professor Mark Anderson Caldeira, que é coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos aqui da Univale. Obrigada pela participação, professor. Obrigado, Ana. Obrigado, Lísia. Satisfação estar com vocês. Bom, antes de nós falarmos sobre o simpósio propriamente dito, vamos entender um pouco melhor sobre os comitês de ética, como funciona o trabalho do Comitê de Ética em Pesquisa aqui da Univale, por exemplo, professor? Sim, o Comitê de Ética, ele é um colegiado, né? Ou seja, ele é um grupo de pesquisadores, de pessoas da comunidade, de um modo geral, em que se reúnem para fazer a verificação, a revisão dos projetos de pesquisa que são apresentados pelos pesquisadores da instituição e também de fora da instituição. Então, a finalidade do Comitê de Ética é garantir certas garantias que todas as pessoas possuem, né? Porque normalmente nós temos convidados, pessoas que são convidadas a participar das pesquisas e que elas são, nesse sentido, o elo mais fraco entre a relação de instituições promotoras de fomento de pesquisa e o pesquisador, né? Então, o Comitê de Ética ele tem um olhar de resguardar realmente a proteção, a finalidade social, a relevância social daquele projeto que será realizado com as pessoas, com participantes, que frequentemente não sabem exatamente quais são os seus direitos e o que é necessário e o que não pode ser realizado em termos de pesquisa, né? Então, o Comitê de Ética, como eu sinalizei, um colegiado de pessoas da sociedade, grande parte deles pesquisadores, que tem esse olhar para com as pesquisas, visando resguardar os direitos daqueles que irão participar na pesquisa, buscando, obviamente, evitar certos abusos, né? Bom, professor, e o simpósio Revisão Ética em Pesquisas Qualitativas pela Internet e com Prontuários quer promover uma reflexão sobre as questões éticas aplicadas durante as pesquisas realizadas com seres humanos. Quais são os principais temas, então, que vão ser abordados durante o evento? Isso, eu dividiria o simpósio em 3 grandes temáticas, tá? Uma primeira grande temática são as pesquisas de caráter qualitativo, ou seja, aquelas que se fazem uso, e aí digo de uma forma muito didática, né, se valem de instrumentos como a entrevista, questionário. Então, elas têm uma característica que os métodos empregados na pesquisa estão muito relacionados com a interação entre pesquisador e o participante, buscando investigar algumas questões muito subjetivas desse participante, né? A sua relação com a sociedade, enfim, tem um caráter muito social, né? Tanto que é muito empregado justamente pelas ciências sociais e humanas, né? Então, essa é uma grande temática. A segunda grande temática são as pesquisas que se usam de prontuários, o prontuários do paciente, aquele documento que é gerado normalmente nos serviços de assistência, né, médica, normalmente, em que eles são resguardados por
garantias de sigilo, confidencialidade, privacidade, mas que também tem uma importância muito grande para a sociedade, né, para os pesquisadores. E um terceiro tema é justamente trazer à tona a relação entre a promoção da pesquisa, o desenvolvimento de pesquisa e os direitos humanos, né? Então, por exemplo, nós vamos ter para a primeira temática a professora Yara Coelho, que foi a chefe, a coordenadora do grupo de trabalho sobre a ética em pesquisas qualitativas, falando justamente das inovações que vieram acontecer do ano passado para cá, né? A professora Maria Mercedes Bendatti, do Rio Grande do Sul, especializada em questões éticas relacionadas ao acesso a dados secundários, como prontuários, por exemplo, e o professor Luiz Magno, que é prata da casa, ele que vem falar justamente sobre o pacto que a universidade, a Univale, tem agora com os direitos humanos, né? Inclusive, existem ações relacionadas à promoção da educação sobre direitos humanos dentro da nossa universidade. Bacana. Bom, então, as questões éticas voltadas à pesquisa serão realmente o tema central. Para quem não faz parte da academia, não compreende tão rapidamente questões mais técnicas, eu gostaria de dar alguns exemplos, professor. Então, o que pode ser problema para quem está fazendo uma pesquisa? O que pode gerar um dilema ético, uma questão que possa, de alguma maneira, empacar aquela pesquisa, né? Sim, por exemplo, nas pesquisas qualitativas, né, quando elas se valem de instrumentos como uma entrevista, um questionário. Então, existem certas temáticas que possuem uma certa sensibilidade muito pessoal. Então, por exemplo, há um interesse de saber qual é o impacto do diagnóstico do câncer, por exemplo, nas relações entre os familiares daquela pessoa que recebe o diagnóstico. Então, dependendo de como a pergunta é feita, não só como, mas qual a pergunta, isso pode trazer à tona certos sentimentos ao participante que as pessoas não têm o direito de fazer. Não entende? Então, a maneira como eu abordo uma pessoa em relação ao determinado tema, por exemplo, também frequentemente tem-se o interesse de saber como é que é essa relação das mulheres. Hoje isso é um tema que está muito em voga, né? Muito em alta, a relação das mulheres que visitam os seus companheiros, os seus maridos, enfim, no sistema prisional durante aquela visita íntima. Como é que é esse sentimento? Como que ela está lá? Então, saber como vai ser abordado essa pessoa, como ela vai discutir esse tema com essa pessoa, tem que se ter uma preocupação para que não haja uma invasão de privacidade, uma quebra de confidencialidade, um sigilo, né? A mesma coisa com os prontuários, por exemplo, né? Os prontuários são documentos protegidos por lei que pertencem exclusivamente ao paciente. Então, é necessário que haja uma autorização desse paciente para que o prontuário seja observado e acessado por terceiros, porque o paciente ele não deu uma autorização expressa para o uso daquele documento, né? E então tem que se observar qual claro, pode-se acontecer de você ter que acessar os prontuários, há uma necessidade, uma pesquisa cuja relevância social é muito grande e que consultar a todos os participantes poderia inviabilizar uma importante pesquisa. Certo. Então, identificar essa relevância social pode sim, e certamente é um fundamento muito importante para se liberar o acesso a esse prontuário sem um consentimento prévio desse participante. São informações sigilosas, pessoais, íntimas. Exatamente. Mesmo, né? Então, essa questão, a preocupação de preservar a intimidade da pessoa é um dilema ético significativo, porque nós não podemos esquecer que, claro, muitas das doenças, muitas das curas, na verdade, que foram descobertas, advêm da pesquisa. Mas não faz sentido você promover um bem-estar em detrimento ao direito de outro. Então, saber até onde podemos ir, mesmo em favor da sociedade, tem que se ter uma observação dos direitos de todos, né?
Então, essa relação ela é observada pelo Comitê de Ética. Bacana. E bom, professor, uma das temáticas que serão abordadas na palestra é a construção da resolução CNS 510/16, que define as normas aplicáveis à pesquisa na área das ciências humanas e sociais. O que essa resolução propõe, professor? Sim, essa resolução, a 510, publicada no ano passado, 2016, ela traz algumas inovações no desenvolvimento de pesquisas de cunho social, né? Porque as pesquisas, historicamente, elas surgiram, sobretudo, de uma maneira mais sistemática, na área das ciências biológicas, que tem algumas características que são próprias, né? Por exemplo, são normalmente pesquisas com testes de novos fármacos, são pesquisas invasivas, né? Ou seja, que se fazem valer de métodos que literalmente entram no corpo, né, do indivíduo. A necessidade de retirar sangue, amostras de tecido. Então, historicamente, as pesquisas se desenvolveram muito fortemente nessa área clínica. Muito bem, mas as ciências sociais e humanas também desenvolveram desde muito as suas pesquisas, mas sem uma normatização que pudesse respeitar suas próprias características. Então, diferente das pesquisas clínicas que invadem o indivíduo por meio de certos instrumentos, como uma agulha, as pesquisas qualitativas também podem invadir o sujeito por meio das perguntas, da imagem, do uso do som, de certos dados que pertencem às pessoas. Então, mas isso gerava muito conflito, né? Utilizar normas das pesquisas das ciências biológicas nas ciências sociais e humanas. Então, a 510, depois de um longo período de estudo, o Conselho Nacional de Saúde percebeu que era fundamental haver um entendimento diferenciado para esse outro tipo de pesquisa, que foi a 510/16, que trouxe à tona algumas normas, né? Que ainda são passíveis de discussão, de melhoramentos, mas esse é um caminho que, veja, o Comitê de Ética no Brasil surgiu em 1988, então nós estamos falando de uma atividade muito recente no nosso país, né? Tá certo. Bom, depois do intervalo a gente continua a conversar com o professor Mark Anderson Caldeiro sobre esse simpósio e sobre as regras da ética nas pesquisas. Já a gente volta. Já voltamos com Viva Voz, hoje conversando com o coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Univale, o professor Mark Anderson Caldeiro. Bom, professor, e outro ponto importante a ser abordado durante o evento será sobre as perspectivas futuras das pesquisas por meio da internet. Com as redes sociais e a facilidade que a internet trouxe para a realização de pesquisas, quais os principais problemas que esse meio ou essa plataforma trouxe quando se fala de ética? Essa é uma pergunta bem interessante, Luana, porque vivemos no mundo das redes sociais, né? A nossa sociedade hoje é das mídias, né? Mas veja bem, não havia como discutir o impacto na sociedade do Facebook antes do Facebook, correto? Hoje nós falamos sobre a criminalidade digital, a invasão à vida das pessoas por meio da internet, né? Então, tem sido cada vez maior o uso de, por exemplo, o envio de questionário pela internet, pelo e-mail, o acesso ao Facebook de outras pessoas para se retirar certas conclusões. Pois bem, existe uma lei, por exemplo, que proíbe que as companhias telefônicas fiquem ligando para você, te oferecendo planos, não só as companhias telefônicas, mas qualquer outra empresa. Na pesquisa da mesma forma, né? Utilizar suas informações tem um limite, porque mesmo que você tenha se disponibilizado em colocar certas imagens, certas informações na internet, isso não dá direito aos pesquisadores a utilizar daquela informação como um meio de produção científica sem que tenha um olhar ético do tipo, você tem sua privacidade, seu sigilo, sua confidencialidade que tem que ser respeitada, né? O envio de entrevistas, muitas vezes, e questionários pela internet, por e-mail, também é passível, porque é necessário conhecer que pergunta que está sendo enviado para essa pessoa,
né? Porque tem pessoas que, por exemplo, nós tivemos uma pesquisa em que se queria investigar o sentimento daquelas mães que sofreram aborto, né? Imagina uma mãe que perdeu o seu filho, né? Aborto espontâneo, enfim, recebeu uma pesquisa, a comoção que isso pode gerar, nós não sabemos disso, então é necessário que se tenha um olhar sobre essa relação, e a internet é cada vez mais frequente, porque é um instrumento que chega a todos praticamente, né? Com certeza, é complicado, né? Bem Acompanhar complicado. tudo isso, Sim, né, professor? sim. Bom, mas este ano o Ministério da Educação e o Ministério dos Direitos Humanos criaram o Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade. Sim. O objetivo é superar a violência, preconceito, discriminação, promovendo uma série de atividades, enfim, focados então na defesa dos direitos humanos, né, e especialmente dentro das instituições de ensino superior. Isso. De que forma esse tema vai ser abordado durante o simpósio? Veja, Lisa, a relação entre ética em pesquisa e direitos humanos é total, né? Ela, na verdade, os comitês de ética, a revisão ética das pesquisas vieram a partir de certos abusos que foram realizados por pesquisadores sérios, né? Já de sempre, mas a Segunda Guerra Mundial foi um divisor de águas nesse sentido, né? Muito bem, então o pacto dentro do evento que vai acontecer dia 27, inclusive o professor doutor Luiz Magno, que é um dos responsáveis por esse pacto dentro da nossa instituição, ele vai trazer justamente explanações sobre as relações desses direitos humanos com todas as nossas ações dentro da academia, né? Hoje, veja, a sociedade vem se preocupando cada vez mais com os olhares diferenciados em relação às necessidades das crianças, dos idosos, das mulheres, das pessoas com necessidades especiais. Os pesquisadores também precisam se atentar para essas relações, né? Como eu disse, a ciência tem que servir ao homem, né? E não o homem tem que servir à ciência. Então, nesse sentido, esse pacto ele traz à tona justamente as temáticas que vão esclarecer por deveras muitas dúvidas, né? Em relação às pesquisas com seres humanos. Bom, professor, e o Comitê de Ética da Univale foi criado, então, para avaliar projetos de pesquisa que envolvam seres humanos, animais ou aspectos da biossegurança. Como, então, acontece este processo de avaliação dentro do comitê, né? Há muitos trabalhos, então, com problemas éticos, você recebe muitos trabalhos, então, que são reprovados dentro do sistema? Aham. A primeira coisa, Luana, é que, assim, existe o Comitê de Ética com pesquisa de seres humanos e o Comitê de Ética por uso de animais. São duas instâncias distintas dentro da nossa instituição. Bacana. O professor Telmo é o coordenador da CEUA, né, que é o Comitê de Ética com uso de animais, que possui resoluções e tratativas bem distintas, né? No que diz respeito ao CEP com seres humanos, hoje a instituição ela tem em média de 75 a 80 projetos por mês, né? Sendo que os meses ali de julho e final de ano, também em fevereiro possui uma demanda muito grande. Nós já tivemos aí meses em que tivemos 92 projetos num único mês, né? Isso é uma demanda muito grande para se analisar. Eu poderia dizer que, apesar de nós termos, sim, uma certa frequência de pesquisas retornando aos seus pesquisadores para ajustes serem razoavelmente significativas, mas esses problemas não perpassam necessariamente aspectos de extrema gravidade ética. São detalhes, por exemplo, nós temos um que, por incrível que pareça, parece muito incipiente ou insignificativo, que é a numeração da página de um documento que o pesquisador tem que entregar para o participante. Frequentemente há um esquecimento da numeração desse documento, e esse documento, a numeração, ela tem um formato específico, né? Então, veja, existem sim algumas pesquisas que retornam aos seus pesquisadores com problemas éticos severos, em que o CEP entende que elas não são adequadas a serem desenvolvidas, outras que retornam aos seus pesquisadores para que haja uma remodulação na metodologia, na relação, e outras que retornam, e essa é a grande maioria delas, né,
com pequenos problemas que são de ajustes pontuais, né? Para uma questão de observância da legislação apenas, né? Bacana, só para a gente dar uma chamada para quem está acompanhando, o simpósio é aberto ao público, professor? Sim, totalmente, é um evento gratuito. Claro que o nosso objetivo é atingir, sobretudo, os pesquisadores e alunos, né, que estão aí correndo atrás do seu TCC, da produção na iniciação científica, mas ele é aberto a toda a sociedade, sem dúvida. Então, dia 27 de setembro, precisa fazer a inscrição? Sim, o adequado, sobretudo para aqueles que têm a intenção de ter o certificado, o reconhecimento, né, para validação de horas, enfim, é feito pelo sistema ELIS da Univale, né? www.univale.br/ELIS, e lá procuram pelo evento do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Vai ser aqui no campus Itajaí, né? Sim, no Teatro Adelaide Conder, a partir das 8h30. Bom, professor, e como que faz para que um trabalho, então, seja avaliado pela comissão de ética aqui da Univale? Como que o pesquisador ou o acadêmico que tenha um trabalho de pesquisa possa fazer para que eles passem, então, por esse filtro da comissão? Sim, existe a Plataforma Brasil, que é um sistema da DataSUS, que é um sistema do Conselho Nacional de Saúde. Ele abrange a todo o Brasil, então todos os pesquisadores que necessitam de uma revisão ética de um comitê de ética, ele submete esse seu projeto e documentos anexos por meio dessa plataforma. Essa plataforma encaminha, né, automaticamente, claro, à secretaria do comitê. A secretária, então, do comitê, ela faz uma leitura prévia dos documentos que estão anexados, né, para ver se está tudo em ordem. Há um encaminhamento para o coordenador do CEP, que faz o sorteio daqueles projetos para os relatores dentro do colegiado. Esses relatores recebem os projetos, fazem a leitura desse projeto, conforme a resolução 466 a 510, que são as duas principais, mas nós temos outras 13 resoluções que têm que ser observadas, né? Mas a 466 e a 510 são as mais importantes. Esse relator, então, ele encaminha o seu parecer a uma reunião mensal de todos os relatores, né, para que todos possam manifestar a sua opinião a respeito daquele parecer. Feito essa reunião, tendo sido aprovado ou não aquele projeto, é gerado uma devolutiva para o pesquisador para que ele faça as adequações caso necessário. Caso contrário, ele recebe o aval do CEP para seguir em diante com a sua coleta de dados. Bacana, professor. Bom, já que a gente está falando sobre ética em pesquisa, né, no seu modo de ver, o que é mais problemático, né, quando um pesquisador vai dar início a uma pesquisa, quais são os principais problemas para que ele não se debata aí com a ética? A principal questão, Lísia, é, de fato, o pesquisador deixar claro para o participante qual é a participação que se espera dele. O que vai ser feito com esse participante? Isso, na minha opinião, é o que é mais importante. Isso tem que estar muito claro. E a metodologia do projeto e a declaração do pesquisador ao participante num termo que se chama termo de consentimento livre e esclarecido são os dois tendões de Aquiles do ponto de vista da ética. Porque frequentemente o pesquisador ele tem um entendimento óbvio, muito claro do que ele quer fazer. Porém, quando isso vai para o papel, muitas vezes há uma perda. E quem tem paixão pelo projeto é o próprio pesquisador, não é necessariamente o comitê. O comitê está ali para ler um documento e verificar se dentro daquilo que foi apresentado para ele há ou não adequação. E frequentemente a gente percebe uma necessidade do pesquisador refazer esse diálogo com o participante. Então, a metodologia, que são os métodos, os processos, o caminho que vai ser seguido naquela pesquisa e que oferece, portanto, os riscos ao participante, ele tem que estar muito claro, bem como as declarações do pesquisador ao participante no termo de consentimento, sobretudo quando envolvemos crianças e pessoas com alguma limitação cognitiva, né? Então, há detalhes, há processos que têm que ser observados nesse sentido, né?
Vamos fechar então? Uhum. Só dando uma última chamada, então, para quem tem interesse em participar, o simpósio Revisão Ética em Pesquisas, Qualitativa pela Internet e com Prontuários, vai acontecer no dia 27 de setembro, aqui no campus de Itajaí. Detalhes lá no site da Univale, né, professor? Mais alguma coisa? Exatamente. Não, aqui deixo o meu reforço, o convite para que todos estejam presentes. Nós já temos uma grande procura, te digo que me surpreendeu, apesar da demanda da instituição ser muito grande, mas tivemos a parceria também do Instituto Federal Catarinense, né, de Camboriú, da própria Univille em Joinville, né, mas outros CEPs vão participar, mas essas duas instituições realmente nos deram as mãos e a coisa tá bem bacana. E vai ser um grande evento, com certeza. Obrigada, professor. Este foi, então, o professor Mark Anderson Caldeira, que é coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Univale, professor aqui da casa. Isso aí, né, Luana? Isso aí, obrigada, professora, e obrigada também a vocês que estiveram nos acompanhando em mais um Viva Voz. E a gente se vê, então, no próximo programa. Até lá!